Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Pedro Pereira, Cássio Zirpoli. Entramos já focados agora na análise de tudo o que aconteceu na quinta rodada da Libertadores, quinta rodada da fase de grupos, em que o Bahia foi para um jogo absolutamente complicado em Medellín. Todo mundo sabia o grau de dificuldade que a partida reservaria. Estádio completamente lotado, um Atlético Nacional que é uma máquina dentro de casa e conseguiu seus 9 pontos, que agora... Primeira vez na história, segundo o Mr. Chip, viu? Com 500 Libertadores nas costas, vai ser a primeira vez que vence as 3 dentro de casa. Então ele chega nesse feito histórico para ele, tá? Confirma sua força como mandante, mais do que nunca, posso dizer assim. Assume a primeira posição do grupo e deixa o Bahia numa situação delicada, tá? A gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo e vamos analisar também a situação matemática. Nos últimos programas, Pedro e Cássio, quando a gente fez com Ravel, a gente começava as análises aqui sobre o jogo e com 1 minuto já chegava e dizia, não, mas se empatar, vamos... É impressionante como a questão matemática ela acaba prevalecendo. E eu sempre tinha que interromper, dizendo, não, vamos deixar esse assunto para daqui a pouco, vamos seguir aqui o nosso roteiro, vamos analisar o jogo, depois vamos para os destaques, depois a gente vai para a matemática. E eu percebo que fica um elefante na sala, porque, de certa forma, Pedro, a primeira coisa que vem à cabeça é a matemática, quando acaba o jogo. A partida já foi, fica em segundo plano. A primeira coisa que pesa é a matemática. Então, Alan, agora sim, traz a próxima tela para a gente já começar onde o foco está. O que importa daqui para frente? Daqui a pouco a gente volta, vai analisar por que o Bahia ficou nessa condição. Mas agora acho fundamental largarmos direcionando a atenção para a última rodada. Na verdade, para o jogo dessa quinta-feira, entre Nacional e Inter, e para a última rodada, que vai acontecer daqui a 15 dias. A classificação do grupo F, nesse momento, tem o Atlético Nacional com 9 pontos, Bahia 7, e com um jogo a menos, o Inter tem 5 pontos e o Nacional tem 4. Tá? Vou chamar logo a atenção para o saldo de gol. O Atlético Nacional tem 2 positivo, o Bahia menos 1, o Inter 1 e o Nacional menos 2. Detalhe que aí na tela foi produção nossa o saldo de gols, porque a Libertadores oficialmente deixa que cada um faça a conta. Ela não traz a coluna do saldo de gols. E aí, Pedrão, o que o Bahia precisa? Eu mandei essa tela para você e perguntei, Pedro, é isso daí, né? Aí você disse, basicamente. Existe uma outra conta que a gente vai apresentar depois. Mas vamos para essa conta. Vencer o Inter, obviamente, Pedro. Já resolve 10 pontos e aí tá segura a classificação. Depois vai descobrir, na verdade, no final vai descobrir se é primeiro ou segundo, mas fica uma classificação assegurada. Existem 2 formas de se classificar com o empate em Porto Alegre. E antes mesmo até de detalhar essas formas, e você pode até também já detalhar, para o meu monólogo não se estender, eu não sei se você assistiu o último programa na segunda-feira, o Raio X, em que Ravel fez uma escolha que eu discordei dele. Ele escolhe como melhor resultado a vitória do Inter e o Bahia ir para um tudo ou nada precisando vencer o Inter em Porto Alegre. Eu discordo radicalmente desse cenário de que o ideal é a vitória do Inter nesse duelo quinta-feira lá em Montevidéu. Queria a tua visão, pode explicar aí esses 2 cenários que restam para o Bahia para se classificar com o empate e dizer o que você prefere. Qual o resultado ideal para você nessa quinta-feira? Fala, Fred. Boa noite para você, para Cássio, para todo mundo que tá ligado aí. Eu ouvi o programa, assim, e eu tô mais com você também, tá?
E eu tô muito pelo empate amanhã. Para falar a verdade, eu não tô nem muito preocupado com o jogo de amanhã, tá? Eu acho que todos os resultados trazem situações que podem ser interessantes, que têm vantagens e desvantagens, e a gente pode até se debruçar aí sobre elas. Mas na dividida, se eu pudesse escolher, eu ia pelo empate entre Nacional e Inter. Deixava aí o Inter com 6 pontos, o Nacional com 5. O Bahia continuava na segunda posição, jogando aí por um empate e torcendo para que o Nacional não vença o Atlético Nacional lá em Montevidéu. E a minha segunda opção seria ainda o Nacional vencer o Inter. O Inter vencer o Nacional, para mim, é a pior opção. Embora, claro que a gente pode pensar também na possibilidade de Sul-Americana, né? Já que a classificação para a Libertadores ficou mais difícil. A gente sabe que ficou mais difícil desde a derrota aqui na Fonte Nova para o Nacional. Mas mesmo a vitória do Inter amanhã não garante o Bahia na Sul-Americana, né? O Inter vencendo o Bahia, o Nacional vencendo o Montevidéu também, o Bahia não se classificaria para a Sul-Americana. Então, embora eu ache que o placar de amanhã seja meio que indiferente, eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer para eu saber qual vai ser a conta que a gente vai ter que fazer no último jogo. Mas a minha ordem de prioridade é essa. Primeiro, empate. Segundo, Nacional vencido. E, por fim... Que são os dois resultados que dão ao Bahia uma porta para se classificar com empate. E não mudam em nada o fato de que se vencer, classifica. Exato. Assim, a conta do Bahia passa muito por uma vitória, né? Poderia ter sido hoje, não foi, não aconteceu. E agora vai ter que ser lá no Beira-Rio. Eu ainda acho que o empate no Beira-Rio... as possibilidades existem, mas não é tão fácil assim, né? A vitória no Beira-Rio seria realmente o que desafogaria de vez. A minha pergunta para você, antes de passar para Cássio, era essa. Você acha que, com o empate nessa quinta-feira, se o Bahia empatar, sua esperança, então, não é alta? Você acha que o Nacional vencer o Atlético ainda seria o resultado número 1? Não, o Nacional vencer o Atlético seria a hipótese mais provável. Seria o mais provável de acontecer. Eu acho que o Atlético classificado, né, com esse resultado. A classificação do Bahia ela passava muito por uma vitória já antes do jogo de hoje. Mas é claro que também eu acho que faz diferença você poder pensar no empate no Beira-Rio, talvez até em termos de ânimo da torcida e da equipe, possa contribuir também. Mas desde a derrota na Fonte Nova que eu acho que o Bahia precisa buscar uma vitória, precisa buscar um triunfo para conseguir a classificação assim, sem depender de nenhum outro resultado, para conseguir se classificar assim de forma mais tranquila. Mas eu acho que desde a derrota na Fonte Nova que a classificação ela se tornou assim algo possível, porém difícil, né? Porém custoso. A gente está indo agora tentar. A gente é franco atirador. E até em determinado momento do jogo hoje, acho até que faltou para o Bahia perceber um pouco isso. Faltou perceber que faltava. Tipo, quando estava perdendo de 1-0, tanto fazia perder de 1-0 ou perder de 10. Podia pelo menos buscar um empatezinho, alguma coisa. Inclusive, Pedro, foi quando eu percebi no Bahia no segundo tempo. Foi quando eu me debrucei pela segunda vez, porque a gente tinha feito no programa, mas às vezes no programa a gente faz um pouco na agonia. Eu disse, será que Ceni está fazendo algum cálculo de saldo? E depois eu vi que não faz sentido nenhum ter cálculo de saldo. Não faz sentido assim. Zero. O Bahia poderia ter ido pro all-in. O Bahia não vai ganhar no saldo do Nacional. Exatamente. A derrota por 1-0 hoje era, em termos de saldo, era derrota menos custosa. E mesmo assim deixa o Bahia em situação extremamente desfavorável em qualquer critério de desempate. Se a gente olhar para a tabela aí, vocês colocaram ali a coluna de saldo, o Bahia tem -1, e aí numa leitura tá desatenta, a gente pode falar, o Nacional tem -2, tá pior do que o Bahia? Não, porque o Nacional tem 4 pontos, se o Nacional ganha, se ele ganha por 1 gol de diferença, ele já vai para -1, e se o Bahia qualquer perde, dos dois jogos dele, né? O Bahia já vai para pelo menos -2, então, tipo, o Bahia leva desvantagem para todo mundo, tanto no saldo de gols, como nos gols pró,
tanto nos gols marcados fora de casa, que é o critério seguinte, e até no último critério, que é o ranking da Conmebol, o Bahia também leva desvantagem. Então, o Bahia não tem vantagem assim, em absolutamente nenhum critério. Poderia ter, naquele cenário que eu comentei com você, Fred, diante do Nacional, caso o empate do Bahia contra o Inter seja um empate assim 4-4, porque aí o Bahia poderia passar o Nacional nos gols pró, né? E aí dependeria também da derrota para o Nacional, de quanto seria essa derrota, e quantos gols o Nacional marcaria. Então, são situações assim muito escalafobéticas, né? Eu acho que as situações reais, elas estão realmente desenhadas aí na tela. Primeiro, vencer o Inter. Embora talvez eu pareça até desanimado, né, com a derrota de hoje, especialmente com a derrota da semana passada, mas eu não acho que seja impossível, tá? Eu acho que o Bahia tem condição de chegar lá e vencer. Até pensando na fase do Inter, que também não é uma maravilha, tal. Então, eu acho que tem jogo, acho que o Bahia tem time para chegar lá e vencer. E tem jogo depois, totalmente. tem jogo demais, assim. Tem muito jogo, tá? Eu não acho que seja um absurdo a gente pensar na possibilidade do Bahia ganhar. E depois pensar aí nas possibilidades que envolvem um empate contra o Inter. A gente vai falar do jogo, naturalmente, mas o Bahia hoje fez seu pior jogo, para mim, e foi 1-0 com alguma possibilidade ali. Não foi um massacre absoluto, digamos Não assim. foi um massacre absoluto, mas o volume do Nacional, a gente vai falar aqui foi assim... muito maior, foi muito maior. Mas, Cássio, sua visão desse cenário matemático aí, tá? Imagina que você também tá na nossa linha e você já tinha ido contra aquela lógica de Ravel de transformar transformar a decisão do grupo na final em Porto Alegre com o Inter pelo empate. Isso aí não me parece um cenário razoável, tá? Mas sua visão do tamanho do dano que o Bahia fica e de que caminho você escolheria, se você escolheria o empate, se você escolheria a vitória do Inter ou a vitória do Nacional nesse jogo de quinta-feira. Assim, a arte da tela, ela mostra primeiro que o Bahia vai ter que, na prática, devolver o que o Internacional fez em 89, né? Seria até simbólico. A gente fala o Inter que a última participação tinha sido há 36 anos, tinha sido teve encontro na primeira fase, depois um reencontro nas quartas de final, e aí o Internacional acabou se classificando, e dessa vez teria que ser o Bahia, o Internacional se classificou em Salvador, aí agora teria que ser o Bahia se classificando em Porto Alegre, seria bem simbólico, mas essa conta parece... A gente está fazendo esse programa antes de um encontro internacional e nacional. Na verdade, nacional e internacional, né? Vai sair no Uruguai. Aí a conta ficaria muito redonda. De repente, esse vídeo fica alguns dias no ar. Se você estiver vendo já daqui a 2 dias, peço desculpas. Mas considerando que ainda não aconteceu esse jogo, o Bahia, a partir de agora, acho que tem que focar, Fred, no cenário 1. Os outros cenários, assim, você pode ver que tem 2 pontinhos, aconteceu uma coisa, aconteceu outra coisa, sai um pouco do controle, assim. Acho que o Bahia ele vai precisar assim, ter um foco, até porque para ser um foco diferente do que ele teve hoje lá na Colômbia, assim, de ter um ímpeto diferente. Eu acho que a questão do ímpeto, Pedro foi muito feliz quando ele falou, porque é isso que eu achei também vendo a partida, de que o resultado ali era assim, se perder de 1-0, é como se perder de 1-0 fizesse parte da tabela. Não fazia. Porque de vez em quando isso acontece, tá perdendo o jogo, mas tá perdendo 0 ao meio. Mas se continuar 1-0, a campanha não desanda, matematicamente fica apoiado, fica numa boa condição, e não era o caso. A performance do Bahia, ela parecia que 1-0 era irreversível, ou que o 1-0 era ok. E não era. Nesse caso, então, o Bahia, até para não ter que passar por isso, uma leitura equivocada da tabela, o Bahia vai precisar ter esse cenário. Pelo menos, pelo lado do Bahia, esse jogo vai acontecer, salvo uma metamorfose do Inter nos próximos... São 3 jogos, eu acho, até 2 ou 3 jogos até lá. Salvo essa metamorfose, vai acontecer no pior momento do Inter, de 25. Porque o Inter
que começou jogando muito bem, inclusive até elogiei, foi até polêmica, elogiei o Inter naquele jogo com o Bahia, onde o Bahia jogou muito melhor, mas que eu também tinha gostado do Inter, e o Inter acabou não jogando tão bem alguns jogos depois, já até continuou bem, mas alguns jogos depois desandou. E esse talvez seja um ponto a favor, até para virar, no fim das contas, um confronto direto, porque a matemática ela começou a sair muito do controle. Aliás, o que é para deixar o torcedor muito puto mesmo é o seguinte: o Bahia vira o turno invicto, abre o retorno contra o Nacional, 2 de segundo tempo, jogando em casa, faz 1-0. Tipo, tá ainda 10 pontos. No segundo tempo da quarta rodada, o Bahia estava ainda a 10 pontos, Fred. Aí você vai para o fim, liderando fácil, inclusive. Aí você vai para o fim da quinta rodada, com o Bahia tendo 7 e talvez fora da zona de classificação às oitavas de final. Assim, aquele da abertura do placar contra o Nacional até a reta final, aquilo ali foi... Não, assim, é uma verdade, assim, aquilo ali é a porrada do Bahia, nessa campanha do Bahia até o momento, assim, não é essa derrota do Nacional, porque até, como a gente falou, o Nacional ganhou os 3 jogos em casa, no fim das contas, assim, o Bahia jogou muito mal contra o Nacional, poderia ter tido deveria ter tido, melhor dizendo, uma performance bem diferente, mas no fim das contas o Nacional foi superior aos 3 times jogando em casa e ganhou de todo mundo. Então, no fim das contas, o Bahia não foi diferente do que o Inter fez lá, do que o Nacional fez lá. A bronca pro Bahia, a matemática do Bahia, ela tá agora... Porque assim, como o jogo agora foi esse, beleza, a matemática tá essa. Mas essa matemática é fundamentalmente, como diria Fred, a palavra que ele gosta muito, fundamentalmente, a partir da virada sofrida pro Nacional. O que mudou o Nacional... A gente tá falando, é um negócio tão maluco que o Bahia pode perder a vaga para o Nacional. Nacional. Isso aqui, assim, veja, naquele momento o Bahia tinha 7 pontos, o Nacional tinha 1. O Bahia estava ainda a 10 e o Nacional permaneceria com 1. Aí, o que acontece naquele segundo tempo pode fazer com que o Bahia perca a vaga para aquele time. Porque o Nacional vai jogar as duas em casa, vai pegar o Inter. Aliás, o Nacional joga por ele para se classificar, inclusive. Só por ele. 100% por ele. Ou não? 100%. Ganhar as duas, ele passa o Atlético. 100%. Ah, porque ele passa o Atlético, claro. Ele estaria classificado. Sim, porque eu estava vendo só o Bahia, exatamente. Eu esqueci do Atlético. Então, deixa eu fazer... Fred, então, assim, é um debate que a gente está aqui há alguns minutos, que ele tem uma vida útil muito curta. Assim, Sim. Ele vai até o jogo lá do Parque Central. Pedro passou rapidamente ali pela questão da Sul-Americana, que é o destino do terceiro colocado. Eu li uma tuitada, Pedro, não sei se você leu, de um perfil no Twitter, no X, Fábio Domingues. E essa... Meu amigo demais. Seu amigo? Então, vou ler a Twitter. Você já deve ter lido, então, a mensagem dele. Os comentários são extremamente divididos, mas tem aí 39 retweets, alguns concordando, outros não. A tuitada dele é a seguinte: eu não faço questão nenhuma de ir para a Sul-Americana. É a segunda divisão continental, um torneio dos fracassados da América do Sul. Eu particularmente acho que esse é aquele tweet que o Bahia vai bater na Sula, chega na semifinal e o cara vai ter que apagar. Porque tá escrevendo isso só porque o Vitória tá jogando a Sul-Americana. É a forma que eu interpreto. Queria tua visão, Pedro, sobre a Sul-Americana. Caso o Bahia fique em terceiro e vá jogar a Sul-Americana. O Bahia que, não ganha um título fora da região desde 88. Eu não consigo entender... Seria a terceira estrela, viu? Eu não consigo entender como desprezar, e eu digo mais, sendo um forte candidato a ir longe na Sul-Americana. Para mim, se o Bahia desce para a Sul-Americana, desce para pensar em algo que na Libertadores eu não cogito, que é o título. Na Sul-Americana, eu acho que o Bahia entra ali pro que der e vier. Eu estive com o Fábio. Fábio é praticamente meu cunhado, assim, né? Tipo, nossas esposas são primas, mas são primas muito próximas, quase irmãs, então a gente tá sempre junto. Eu estive com ele sábado e a gente já conversou sobre isso pessoalmente, inclusive, ele já estava com essa visão
desde sábado, e eu já discordei dele no sábado, antes disso aqui virar um debate aqui no Pod. É claro que quando a gente está na Libertadores... Oficializamos e ampliamos um discurso familiar, Exato. um debate familiar. É claro que quando a gente está na Libertadores, a gente percebe que, de fato, a Libertadores ela tem um peso muito maior do que a Sul-Americana, e que uma eliminação na Sul-Americana, uma consequente classificação ali em terceiro lugar para a Sul-Americana, ela tem um peso assim mais... Ela tem um dissabor maior do que quando você vai para a Sul-Americana ali via brasileiro e tal, porque você foi eliminado de uma competição e como um prêmio de consolação você acaba indo para uma outra de menor valor, né? Mas eu acho que isso passa depois de 3 dias da eliminação da Libertadores, caso ela venha ocorrer. O próprio Bahia já vivenciou a Sul-Americana algumas vezes, né? E eu até lembrava para Fábio, nesse dia que a gente conversou sobre isso, sobre aquelas quartas de final contra o Atlético Paranaense, que foram jogos que a gente viveu intensamente, que a gente é puto até hoje com a arbitragem, até hoje a gente não consegue engolir aquela eliminação de forma tão injusta ali por conta das questões envolvendo a arbitragem. Então, eu acho que é uma competição que tem um valor importante, claro, não é nada comparável a uma Libertadores, não é nada comparável, por exemplo, eu acho, na minha opinião, não sei se vocês pensam diferente, mas um campeonato brasileiro tem um peso muito maior do que uma Sul-Americana, mas ainda assim é uma competição importante. Muito maior. É uma competição que vale mais do que uma Copa do Nordeste, para mim, se a gente for tentar colocar em balanças aqui de competição. Eu prefiro ganhar uma Sul-Americana do que uma Copa do Nordeste. Porra, veja, não precisa colocar na balança não, porra. Assim, É indiscutível. Você debateria talvez com a Copa do Brasil. Com a Copa do Nordeste não se deve. Veja, ganha milhões de premiação, vai à Libertadores, vai à Recopa, vai à Recopa, assim, não tem comparação, assim. Repito, se o Bahia for o campeão da Sul-Americana, acho que é a terceira estrela, o Bahia não tem essa história terceira, acho que bota a terceira estrela. A Copa do Brasil, ela rende muito mais notoriedade na decisão, muito mais pessoas assistem, torcedores de outros times. Às vezes você disputa a final sul-americana e algumas pessoas nem sabem que tá tendo a final sul-americana naquele dia. Copa do Brasil, não. O Brasil inteiro sabe que aquela final tá acontecendo, é transmitida na Globo, aberta. Todas as questões que a gente sabe. Mas essa só vai dar o trabalho para chegar, viu? Santa Cruz de la Sierra. Agora, a Sul-Americana, assim, como o Cássio listou aqui os ganhos, eu já acho bem proporcional a uma Copa do Brasil. Não, em termos detalhe, eu não tenho dúvida. Eu não tenho mais dúvida, fácil. Em termos financeiros. Eu não mais tenho dúvida fácil. em termos financeiros. Mais fácil, fácil. em termos financeiros, mais vantajoso. Mas eu penso muito assim, tipo, a visão do torcedor, assim, né? Tipo, eu acho que até uma Copa do Brasil teria ali um valor próximo, mas eu acho que a Sul-Americana tem um peso muito importante. Uma vez você é eliminado da Libertadores, você tem que disputar a Sul-Americana levando a sério. Não acho que seja algo... 35 milhões de reais a premiação, só pelo título da Sula. Tem a questão financeira. Mas, assim, pensando exclusivamente pelo lado torcedor, assim, né, tipo, sem pensar na questão financeira, eu acho que é um torneio que as pessoas dão valor, embora seja realmente uma prateleira abaixo, mas é um valor ainda muito considerável para você escantear e achar que não vale nada. Eu acho que vale bastante. Eu vi a mensagem. Na hora eu interpretei um pouco diferente de Fred. Eu confesso que eu nem lembrei do motivo do Vitória. Eu vi ali mais a raiva de repente, assim, ó, meu irmão, não tem, que tipo, não é consolação. É porque, Cássio, a gente viu muito isso no ano do Fortaleza, que o Ceará tinha feito uma Sul-Americana arrasadora no começo do ano anterior, lembra que ganhou todos os jogos? Não, só tô dizendo como eu interpretei agora. Eu não acho que o cara tava vendo por causa do Fortaleza. Assim, eu tô falando assim, eu vi a mensagem, eu li eu li assim que o cara tá puto, ó, meu irmão. E não tem... E tipo, minha interpretação, você pode ter outra, de repente ele mesmo dizer, ó, não foi isso não, Cássio, eu quis dizer que o Fred falou mesmo e tal, mas ali é mais... Nunca ninguém admite que é pelo rival. Eu acho que é mais pela raiva da eliminação. Tá puto com a eliminação, não enxergar qualquer terceiro lugar, e no fim das contas, assim, e você tá certo, e no caso, e também não apagaram o que ele falou. É um torneio menor, ele falando isso e tal, mas se chegar na reta final, é a reta final, pô.
Assim, não valorizaria e tal. Ele certamente, se for a final, acho que ele vai para Santa Cruz da Sierra, dá um jeito aí de ir lá para a final, que vai receber a Bolívia, na cidade da Bolívia. Não é na altitude, né? Eu estou enganado, não. Acho que não. Não, Acho que não, Santa Santa Cruz da Serra não é altitude. não, é nível do mar. E só faltava comer, vou botar uma final na altitude. Então eu acho que é mais a raiva pela possibilidade de ser eliminado e não enxergar. Porque ao mesmo tempo que ele escreveu isso, tem que ver o contexto. E se de repente ele tá valendo, não, pô, mas e de repente ele tá valendo um Fire do Bahia. Não, pô, mas se ficar em terceiro, vai pra Sula. Aí o cara já entrou rasgando, porra de Sula, meu irmão. O que é que eu quero? Isso não vale nada. O cara quer o primeiro e segundo lugar e seguida a Libertadores, pô. Eu vi dessa forma. Eu vi já assim que se for para ser eliminado, foi eliminado. Assim, eu acho que se você perguntar isso hoje, no calor da emoção, muitos torcedores do Bahia vão pensar igual a Fábio, vão responder igual a Fábio. Mas na véspera de umas oitavas de final de Sul-Americana, com certeza vai estar todo mundo na Fonte Nova. Muitos torcedores foram para aquele lado mais racional de o Bahia precisa descansar um pouco, o time está no limite. Esse mas discurso não vai. foi utilizado também, né? Não, mas aí se não for para a Sul-Americana. Porque se for para a Sul-Americana é o pior cenário, porque ele vai jogar 2 jogos a mais do que todo mundo, porque ele joga o playoff, que é uma fase antes das oitavas de final. Exatamente. Mas aí vamos lá, tipo, aí tem uma questão, tá? Aí a gente vê o Bahia rodando muito elenco hoje. Pegar, por exemplo, o jogo contra o Flamengo. O Bahia poupou jogadores no jogo contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, para disputar a Libertadores. Eu acho que se o Bahia vai para a Sul-Americana, a lógica se inverte, tá? Eu acho que o Bahia... É o que tem acontecido com a maioria dos clubes no Brasil. Aí eu acho que o Bahia passaria a poupar jogadores na Sul-Americana, priorizando o brasileiro. E aí eu acho que seria até um caminho correto. O que não significa deixar de lado a Sul-Americana, achar que aquilo não vale nada. Assim como o Bahia poupou jogadores no brasileiro, mas ninguém acha que o brasileiro não vale nada, né? É porque a Sul-Americana, eu até estava vendo ontem, quando acabou o jogo... Foi o jogo do Fortaleza. Eu fiquei assistindo um debate ali, que assim que termina, né? O cara deixa na ESPN, seguiu o linha de passe, e eles tiveram esse debate. E a lógica ali que eu concordei é assim: a Sul-Americana é meio que você começa desacelerando, quando você vê, você tá nas quartas de final, e aí, meu amigo, vai o time titular, vai poupar do brasileiro. Eles falaram assim, ninguém pretere o brasileiro para jogar a fase de grupo da Sul-Americana, até porque são times normalmente muito fracos. E assim vai. Você sempre cai na ilusão de que seu reserva venceria aquele time. Mas na hora que vira a fase aguda, o cenário muda completamente. A gente viu o Corinthians fazendo isso recentemente, né? O Corinthians teve essa escolha, tinha largado completamente a Sul-Americana para sobreviver no brasileiro. De repente, a Sul-Americana ficou uma fase mais aguda e o foco para ali se desenhou. Mas esse é um debate, quer dizer, eu já acho até necessário hoje, mas ele vai ganhar mais força nas próximas semanas, tá? Então, Alan, vamos voltar. Imagina aí que vai dar um bater logo nesses playoffs aí, né? Já imaginou? Vitória ganhando, inclusive, fez um gol agora. O Vitória deve se classificar. Então agora a gente volta para o jogo em si, tá? O que aconteceu dentro do campo? Começamos pelo cenário matemático, invertemos, era necessário tirar a angústia de dentro do peito. E agora a gente vai, depois das consequências, a gente vai para a causa. Pedro, você concorda com a minha abertura quando eu disse que foi a pior partida do Bahia na fase de grupos? Me chamou a atenção a postura que você já comentou quando a gente estava ali na matemática, de não partir para um tudo ou nada depois do gol. Que o Bahia tenha jogado mal e tentado conter um volume ofensivo do Atlético Nacional sem ser engolido, que eu acho que o Bahia não foi, eu acho que o Bahia sofreu ali 20 minutos no primeiro tempo, depois meio que estabilizou. Mas eu vou repetir o que eu disse no Twitter. É aquele jogo que você assiste, até pelo cenário, pelo estádio, a bola o tempo todo com o Atlético Nacional. É como se o gol estivesse pairando ali no ar. Você tá na expectativa de que vai ter uma jogada excelente, os caras vão fazer o gol, alguém do Bahia vai cometer um erro,
e vai sair o gol. Um cruzamento, o cara vai cabecear e vai ser gol. Um chute fora da área. O gol fica pairando no ar. De certa forma, ok. O Bahia, depois dos 25 minutos, não foi sufocado, bola na trave, pressão, 3 chutes seguidos. Mas era o tempo todo com a bola ali, com a iminência do gol pairando no ar. Ele sai aos 47 segundos do segundo tempo. Numa desatenção brutal ali do Bahia, de comecinho de segundo tempo. Uma escolha errada, uma postura que a gente sabe que Marcos Felipe Lançamento não do goleiro, pô. E depois a parte do goleiro do Bahia não é o goleiro perfeito, a gente sabe, vem dando conta do recado, mas não é o goleiro perfeito, e o goleiro perfeito não faria o que ele fez naquela jogada. O goleiro perfeito que eu digo não é um goleiro hipotético, nota 10, não, é um goleiro que ganha jogo, um goleiro de porte dos principais clubes do continente, tá? Ou um goleiro até mais um goleiro até mais ativo, às vezes é muito do estilo do goleiro, um goleiro mais ativo dentro do jogo. Como era, por exemplo, o goleiro do Nacional, que a gente viu na rodada passada, dividindo bola. Se pudesse colocar a cabeça na bola, ele colocava. Tá? Então, Pedro, mas beleza, depois do gol, já descontando os 5 minutos que o VAR demorou ali, foram 47 minutos de futebol. O desconto foi absurdo, mas o Bahia nem estava pressionando, nem acabou nem reclamando tanto. Mas esses 47 minutos foram de uma passividade do Bahia, assim, assustadora. A gente teve o quê? Uma chance de gol, um talvez gol, uma finalização ali pelo lado direito. Aquela última bola ali que Juba bate, que tem um rebote, possivelmente ser impedimento. Então, me pareceu muito pouco. E esse pouco foi basicamente depois dos 80, quando o Atlético Nacional resolveu correr risco. O Atlético Nacional fez uma escolha erradíssima ali, porque o Bahia não queria jogo, assim, não estava se impondo, e o Atlético Nacional fez assim, ó, eu vou recuar completamente, venha. Mas eu também pontuo, Pedro, que nesse recorte as mudanças já tinham acontecido, aí você já não tinha seus melhores jogadores em campo, o banco foi muito abaixo hoje, você terminar o jogo com Michel Araújo, com Rodrigo Nestor, eu até escrevi isso no Twitter. Como é que Ceni me lança a mão, precisando do empate de jogadores que não resolveram nada pro Bahia esse ano? Nada. Eu não teria feito, tá? Eu teria. É isso que tem, vamos com os caras que estão aí. Porque talvez, eu até falei, se coloca William José e Lúcio um pouquinho, 10 minutos que fossem juntos, talvez desse certo, a bola sobrasse, tá? Eu acho que tirar peças que já definiram alguma coisa no ano, ainda que estivessem mal, ainda que estivessem cansados, para colocar jogadores que a gente sabe que até aqui não renderam nada, ia ter uma transformação naquele estágio de uma partida tão importante. E aí Nestor e Araújo foram o que foram a temporada inteira. Pedrão, tua visão, teu diagnóstico de como o Bahia contribuiu, digamos assim, para esse resultado lá em Medellín. Foi uma partida muito, muito ruim do Bahia, Fred. Eu tento ser assim bem ponderado, tentando fazer com que o que eu falo aqui hoje é muito específico do jogo de hoje, não falo nem sobre a temporada. O Bahia chega hoje na sua terceira derrota consecutiva, mas a gente não está nem falando de um momento ruim da temporada, tá? Há uma semana atrás a gente estava falando de um Bahia que vinha de uma série de triunfos consecutivos e que praticava um bom futebol. Então não acho que esses 3 jogos eliminem isso. Então eu queria começar falando sobre isso, assim, para não parecer que a gente acha que agora tá tudo errado porque perdeu hoje. Não é isso. Mas a gente vai falar especificamente do jogo de hoje. E o jogo de hoje foi muito ruim, foi muito abaixo do que o Bahia vinha apresentando. Não que o Bahia não tenha apresentado futebols, desculpa essa palavra, ruins em outras partidas. O jogo do Cruzeiro, por exemplo, foi muito ruim. Mas pensando em Libertadores, pensando num jogo decisivo, eu acho que a postura do time hoje decepcionou muito. O Bahia entrou em campo hoje. É claro que a gente sabia que os minutos iniciais seriam muito duros, né? O Atlético Nacional, naqueles 15, 20 minutos, iria vir para cima e era preciso sobreviver aqueles minutos iniciais. E aí o Bahia tomou algum susto no início do jogo, aquele gol do Nacional impedido, que foi um gol, aquele impedimento milimétrico, aquele impedimento de VAR, embora tenha sido marcado ainda dentro de campo, mas
Daquele que você não aceita contra o Atlético Paranaense. Aquele não foi impedido, né? aquele ainda dói. Mas o de hoje, assim, tipo, foi milimétrico, né? Então, por muito pouco o Bahia não saiu atrás do placar logo no início do jogo. E quando o VAR confirmou a anulação do gol, a gente até pensou, porra, vamos tomar esse susto aí para ver se o time acorda. E o Bahia conseguiu superar aqueles minutos iniciais do jogo. Acho até que o Bahia vive um momento do primeiro tempo em que ele consegue se ajustar um pouco mais na partida, consegue sofrer menos ali, mais ou menos ali entre os 15, 25 minutos de jogo. Mas é um período muito curto, né? E o Atlético Nacional, ele dominou o primeiro tempo inteiro, embora não tenha nem criado chances absurdas. O Atlético Nacional não enfileirou chances, né? Eu acho até que o Atlético Nacional, embora ele tenha dominado o jogo, ele não fez assim uma grande partida hoje contra o Bahia, né? Não foi uma partidaça que ganhou com méritos. Ele dominou o Bahia, mas não chegou assim a criar várias chances e ter tido a oportunidade até de fazer um placar mais elástico. Praticamente aquela foi a única grande chance que o Atlético Nacional teve no primeiro tempo, né? Aquela do gol impedido. Mas ainda assim a gente viu um Bahia que pouco fazia, até conseguiu chegar no seu campo ofensivo em alguns momentos, mas sim, sem grandes perigos. Então, não foi um bom primeiro tempo. Eu acho que aquele 0-0 ali no intervalo era um 0-0 que a gente agradecia pelo primeiro tempo ter terminado, porque o Bahia foi muito abaixo do que a gente viu em algumas partidas, especialmente na Libertadores. Você citou, Fred, o jogo do Nacional na Fonte Nova, que o Bahia perdeu, mas perdeu conseguindo atacar, né, tendo bons momentos na partida. E hoje a gente não viu isso. E aí vem o segundo tempo, um gol logo lá na largada. Para mim, uma falha muito clamorosa assim, de Marcos Felipe, que já não vinha fazendo uma boa atuação hoje desde o início da partida, errando muito a reposição de bola, me pareceu até meio nervoso em alguns momentos. Aliás, o gol do Bahia é uma posição assim muito delicada já há algum tempo, né? E a gente clamou muito por reforços. O Bahia até tentou, acabou trazendo o Ronaldo, que não era assim o nome que a gente esperava, mas ao meu ver era continua Quando sendo anunciado, o Cássio Cardoso escreveu que imaginava que estava chegando para ser terceiro goleiro. Não, eu acho que E ganhou a posição de titular, né? Para mim, rápido. Chegou para ser titular, na verdade, né? Para mim, ele chegou para ser titular, embora não fosse o nome esperado, né? Mas eu acho que ele é um nome superior aos outros dois que a gente tem, Marcos Felipe e Danilo Fernandes. E acho que se ele não estivesse machucado, ele seria titular como vinha sendo. Não acho um goleiro dos sonhos, mas não sei se ele tomaria esse gol que Marcos Felipe tomou hoje. Para mim é uma falha muito grave de Marcos Felipe. Tipo, uma falha clamorosa mesmo. E somado ao... Eu queria entender clamorosa no nível que eu queria entender, assim, como ele viu aquela jogada. Assim, teve medo de dividir, Cássio. Ali foi medo de dividir o lance. Se ele socasse a bola se afastaria mais, pô. E não mudaria a questão do medo. Do soco, se eu bater em alguém entrar. Se ele bater... É aquela história, goleiro não rebate para frente, né? Não, e ele é vezeiro em rebater para frente, né? Inclusive, eu achei assim uma infelicidade muito grande, que eu não vejo qualquer lógica técnica, mesmo você que é goleiro explicando, ex-goleiro, Fred. Esse você que é goleiro é outro. Mas eu acho que é assim, Cássio, a melhor forma de ali era ir rachando a alma. Não, mas não, pô, veja. Qualquer outra forma era melhor do que aquele foi. O que eu queria entender assim, porque na hora ele não soca para cá, ele deu uma tapinha para frente, que a bola andou 1 metro, assim. Aquilo não é escolha. É isso que eu tô falando, aquilo não é escolha, que foi um erro técnico, mas assim, o que passou na cabeça de Marcos Felipe naquele momento para ter tomado a decisão, tudo muito rápido e tal, porque o cara mal chutou, a bola era encaixável, assim, a bola era encaixável, mas se não fosse encaixável, assim, como é que foi um lance? Foi, como o Pedro falou, falha clamorosa, mas é até pior do que isso, velho. Eu acho que não precisava nem rachar a alma, tá, Fred? Assim, não era pra tanto, não. Se rachasse a alma, realmente pagou. E nem houve isso. Mas não precisava nem disso.
Ele poderia. Eu tô passando para Alan o vídeo para segurar gente ver aí. tranquilamente a bola ali. Alan, põe o vídeo ali rapidinho para a gente ver. Acabei de te mandar aí um link do Twitter. Né? A gente coloca de forma bem rápida aí para não gerar problemas, mas de forma rápida não tem problema para a gente ver o lance. Eu acho assim, eu não estou fazendo defesa não, eu acho que foi falha. Desde a minha abertura eu já citei isso. Eu só acho que estou tentando entender por que ele falhou, certo? Eu acho que ele, espera para fazer a defesa. Tá aí, a gente tá aí vendo agora. Dá um zoomzinho na tela. Já aconteceu a parte mais grave do lance, né? Que é... Volta aí, por favor. Essa hora aí, ele poderia ter esperado isso que você falou, mas do jeito que a bola veio, o tempo de reação tem que existir para segurar a bola, pô. Dava para encaixar. Claro, veja, não só dava, não, era beirando a obrigação, Fred. Era beirando a obrigação, encaixar. Não é dava para encaixar, não é dava para encaixar, era para ter encaixado. Segundo, o murro que o Cássio falou era melhor. Que era uma saída mais violenta. Esse murro pode ser um chute também. Era uma saída mais violenta. Era uma saída para não esperar nada. Não esperar a bola vir nada. Quando vê que o cara tá vindo, já joga corpo, cara, peito, perna, do jeito que ele fosse lá para essa bola estourar. A escolha acaba sendo terrível. Ele não viu o jogador, ele bota a bola... Porque ele não bota a bola pro lado. Ele ainda poderia... A terceira opção era espalmar pro lado. Para trás, para diagonal, para dar o escanteio e não rebate para frente, mas rebate numa diagonalzinha safada, né? Que permite aí a finalização e o gol. Mas, de fato, é um erro dele, sim. Grave. Eu não acho que é um frango clamoroso. Não é um frango, mas é um erro. É um erro grave que o Bahia corria esse risco, que é mais ou menos isso, né? Você tem um goleiro que é um goleiro médio. O Bahia tem um goleiro médio. Exato. Uhum. Goleiros médios fazem isso. Eu até me lembrei de meu amigo Daniel aqui hoje, que não é nem Bahia, não é nem daqui de Salvador. E me mandou uma mensagem hoje de manhã falando justamente isso. O Bahia precisa de um goleiro bom. O jogo de hoje vai pedir um goleiro bom. E o Bahia não tem. E aí eu nem respondi aí na hora de manhã na correria. Respondi aqui agora, que acabou cobrando o preço, né? O Bahia não tem um goleiro bom e hoje, mais uma vez, fez falta, né? E a derrota, não que se deva exclusivamente a isso, talvez o Bahia levasse um gol mesmo sem essa falha, mas a falha tem um peso importantíssimo assim no placar, né? E aí, com o placar adverso no segundo tempo, a gente esperava que o Bahia fosse para o tudo ou nada. Como já falamos aqui, né? Perder por 1 ou perder por 10 não fazia a menor diferença. Então, esperei um outro tipo de postura do Bahia. E aí, como o Fred também acho que foi muito feliz nos comentários dele, falando sobre as peças que o Rogério Ceni escolheu, peças que não contribuem em absolutamente nada. E aí, eu acho que a gente já chega no momento da temporada que dá para cobrar e questionar muito nomes como o Rodrigo Nestor, por exemplo, que a gente já está aqui em meados de maio e até agora o cara não serviu para absolutamente nada. Nada. Não contribui em absolutamente nada. E hoje, mais uma vez, foi mais do mesmo, não contribuiu em absolutamente nada. Então, as peças que entraram não conseguiram fazer mais do que os jogadores que estavam em campo. E hoje, aliás, a gente tem uma série de jogadores que não foram bem, foi uma atuação bem ruim de peças importantes do Bahia, peças que até estão bem, né, durante a temporada, mas as que entraram em campo, como Rodrigo Nestor e Michel Araújo, por exemplo, não serviram para absolutamente nada. E aí o Bahia teve dificuldade, né? O Bahia não conseguiu ir pro abaixo. O pior trecho do Bahia no jogo é o pós-gol. É isso que frustra. Correr aquele risco que ele estava correndo, às vezes faz parte do jogo. Mas não ter ímpeto de... Você não perceber ali um tudo ou nada, um all-in, um desespero, um chuveirinho, qualquer coisa que fosse, né? E pelo futebol que o Bahia estava apresentando até então, é claro que o gol trazia aquele desespero, né? Tipo, o Bahia não jogou nada até agora, então dificilmente vai conseguir chegar uma virada, né? Chegar uma virada é muito complicado. E aí a gente ainda vê o peso da semana passada, né? Que foi um placar muito duro também para a torcida do Bahia. O Bahia faz o gol também no iniciozinho do segundo tempo
E certamente o torcedor do Nacional do Uruguai falou, porra, agora realmente vai conseguir virada, vai ser muito difícil. Aí o Nacional do Uruguai vai lá e vira o jogo 3-1. Então, passa isso também pela cabeça, né? Mas, enfim, partida muito ruim, derrota mais do que merecida. E uma classificação que em determinado momento pareceu assim bem próxima, vai ficando cada vez mais difícil. Não impossível, pelo futebol que o Bahia já mostrou em determinados momentos, mas vai ficando cada vez mais difícil. Cássio, antes da sua leitura, eu vou fazer um rápido giro aqui de superchats, porque a gente já incorpora os superchats aí na sua leitura. Paulo Sente mesmo já mandou alguns aqui, tá? Antônio Lázaro também. E a gente vai começar com o primeiro de Paulo Sante. Bahia apático, sem força, sem senso de urgência. Vou sublinhar aqui essa frase, sem senso de urgência. Acho que realmente isso chama muita atenção. Tomou um gol de baba e Marcos Felipe, lamentável. Que falha grosseira. Esse jogo foi uma tortura, tá? Vamos seguir com o superchat. Antônio Lázaro, tá? Diz o seguinte: vocês sabem muito mais de futebol do que eu. Nem sempre, viu, Antônio? Mas para mim, Rogério Ceni é um burocrático. Ele não disse isso não, viu? O quê? Tem um R a mais ali. Burocrático. Perfeito. Rogério Ceni é um burocrático. Um analfabeto em relação à leitura de jogo. Contudo, ele pensa que é um gênio. E aí? Eu não acho que é para tanto. Antônio, acho que é para tanto. Eu acho que ele é meio preso a alguns. Ele é muito preso a alguns conceitos dele, algumas escolhas dele. Mas eu acho exagerado aí, né, Antônio? Sem dúvida. E acho até que competições como a Libertadores de tiro curto pedem até uma certa burocracia, não burocracia, tá? Mas uma certa burocracia em determinados momentos. Inocente nessa leitura. Em determinados momentos, por exemplo, o Bahia, aquele jogo contra o Boston River lá no Uruguai, o Bahia valorizou um pouco ali o resultado. Para a torcida do Bahia foi até excessivamente, inclusive. Até criticou na época. Mas talvez tenha sido inteligente, né? Você traz a decisão para a Fonte Nova, que acabou sendo um jogo duro também. Eu teria feito diferente, mas eu entendo a opção de ter segurado um pouco ali o placar no jogo de volta, pensando que aqui na Fonte Nova seria mais fácil. Agora, hoje, eu acho que se houve algum tipo de burocracia, aí realmente foi uma burocracia, porque a postura do Bahia hoje não levou em conta o que o campeonato pedia, né? O campeonato pedia um senso de urgência, como, não sei se foi o Antônio ou se foi o anterior que falou no... Foi Paulo. Foi Paulo, né? Pedia um senso de urgência, pedia entender que o empate poderia ser bom, o empate tinha o seu valor, mas que o jogo de hoje era muito decisivo. E hoje faltou justamente essa burocracia, né? Faltou fazer o jogo conforme a competição. Acho que o Bahia pecou muito nisso. Perfeito. Vamos para mais superchats. Eu acho que tem mais um de Antônio e mais um de Paulo. Antônio, né? Perdemos a classificação na quarta passada, já era. O Bahia adora reabilitar adversários em fase ruim. Vai classificar o Inter, pode apostar. Não sei, tá? Eu acho que tem muito jogo nessa partida. Ela é ingrata para o Bahia e para o Inter. Agora o Inter vai ter a vantagem de um Beira-Rio absolutamente lotado. Tá? E aí o Inter, é óbvio que essa vantagem pesa. Ou vocês não queriam o jogo em Salvador, né? Isso é a grande vantagem do Inter. Bola, é pau a pau. E eu acho que o Bahia titular tem até... Talvez o teto do Bahia seja até maior do que o do Inter. O teto, assim, de capacidade de uma super atuação. Mas talvez o Inter tenha mais recursos no elenco. Nesse banco do Bahia tem sido, né, tem dado um recado importante e que vai ter que ser atendido na janela de reforços, tá? Ficou muito abaixo o banco do Bahia, justamente até pelos dois jogadores que a gente citou, Nestor e Michel Araújo, não acrescentam em absolutamente nada, tá? E o último superchat de Paulo Sante, que é sobre Marcos Felipe, né? Esse a gente já leu.
Ah, não, desculpa, eu que errei, Alan. A gente leu não. Mais um de Antônio Lázaro. Por que lutar em campo para se classificar? Ah, entendi. Por que lutar em campo para se classificar das competições e depois dizer que tem muitas competições pela frente? É surreal. Agora que tá vendo cadê o planejamento? Acho que isso tem um pouco daquele debate, né? Que envolve muitas vezes sul-americano. Você celebra a classificação e depois fica nesse pimbolinho aí dizendo: eu não tenho como jogar, pesa demais. Eu acho que isso aí é um debate que percorre todos os clubes. Vamos então aí para o superchat de Paulo Santi, tá? Sobre Marcos Felipe, né? Que é inseguro e medroso. Ali tinha que ir de maneira decisiva no lance. Que falha bizonha. O Bahia tem um goleiro de Série B e C na Série A. Eu acho que o Bahia tem um goleiro de Série A segunda página. É isso que o Bahia tem. Não tem pro projeto que o Bahia toca hoje em dia. Tá? Não tem. É um dos não pontos sei, fracos do elenco do Bahia, sem dúvida nenhuma. É segunda página, assim. Mas não é todo mundo da segunda página que trocaria, não. Não, eu sei. Sem dúvida, sei. exato, verdade. Mas tem seus dias bons. Tem seus dias. Porra, todo não goleiro vivia, da segunda página tem seus dias bons. Mas assim, são muitas vê. falhas. O cara falha demais. É. Ele falha demais, assim, tipo, os dias bons, eles não compensam a quantidade de falhas. Aliás, eu tô retomando minhas anotações, assim, do Sebaianuma estavam meio atrasadas, e aí, por conta disso, esse final de semana eu peguei, assim, para anotar os gols que faltavam do ano passado, tava bem atrasado. E, velho, vendo os gols, assim, que o Bahia tomava, tem tanta falha deles tomando bola para dentro da área, velho, tanta falha que ele podia segurar e não segura. Então, ele falha demais, assim, não passa absolutamente nenhuma confiança. Por mais que às vezes tenha momentos bons, e acho até que no ano passado, até determinado momento do ano, ele até viveu uma certa sequência positiva, mas a quantidade de falhas já superou e muito, assim, a quantidade de dias bons. Realmente, a torcida do Bahia tem todo o direito de reclamar, porque não dá mais. E Bruno Brito, passado um pouco da frustração, temos que entender que hoje não temos as condições necessárias para vencer esse tipo de jogo. Veja, a minha única observação aí, para concordar um pouquinho com ele, é que não tem um banco necessário para vencer esse tipo de jogo. E porque não precisava vencer esse jogo. E essa talvez tenha sido a origem do erro, né? Porque o Bahia entrou com uma proposta e não destravou essa proposta depois do gol. É o que a gente já repetiu até algumas vezes aqui, cara. Se você pode, a partir de agora, seguir seu comentário, tá? O Bahia precisava ter mudado a postura depois que levar o gol, mas assim, mudado não é um pouquinho como mudou, não. É mudado radicalmente de postura, Cássio. E eu acho que o elenco do Bahia, rapidinho, Cássio, só, eu acho que o elenco do Bahia tinha condição de fazer um jogo muito melhor do que o que fez hoje, tá? Então, acho que dava para ter saído de lá com uma postura muito, muito melhor, mesmo que o resultado não viesse, mas dava para. Eu acho que o Bahia tem elenco suficiente para, se não ganhar, pelo menos empatar o jogo de hoje. É que algumas partidas do Bahia como visitante, né, na Libertadores, elas remetem muito mais a hoje do que a vitória sobre o Nacional. Assim, o Bahia visitante, ele foi, ainda que ter tido algumas finalizações lá contra o Strongest, mas assim, o Bahia foi muito mais próximo a esse lá de Medellín. Aquele do Nacional foi uma atuação muito competitiva, assim, do tempo todo, e poderia até ter tomado um empate no final, mas não teria mudado o perfil de jogo muito competitivo que o Bahia teve lá em Montevidéu. Nesse jogo contra o Atlético Nacional, como já foi dito aqui, tanto por Fred quanto por Pedro, e muita gente aqui no chat também já trouxe isso, assim, a impressão é que dificilmente teria qualquer outro resultado na hora que começa a bola rolar, na hora que a bola começa a rolar, qualquer outro resultado que não fosse a vitória do Atlético Nacional. Mesmo sem Marcos Felipe, a gente fala de Marcos Felipe, ele não foi muito exigido no jogo não, tá? Isso até que, por exemplo, de vez em quando a gente lamenta, o cara falha ali, mas o cara pegou 4 bolas assim, aí o cara nem houve isso, porque a pontaria do Atlético Nacional não estava numa grande
numa noite de grande pontaria, mas o volume de jogo do Atlético Nacional foi de domínio do Bahia do início ao fim, e o Bahia, dentro da linguagem no futebol, o Bahia aceitou, assim, aquele jogo, porque as alterações elas não foram para pelo menos conter aquilo ali. O primeiro, na hora que terminou 1-0 ali, eu imaginava que fosse que o Bahia ia voltar com bastante diferente, porque o 0-0 ali não traduzia a partida. Pelo menos não de volume de jogo. O gol com 1 minuto, ainda que tenha demorado uns 4, quase 5 para confirmar. Eu não sei se a gente vai entrar naquilo, mas para mim o gol foi legal, tá? Assim, não sei o que vocês acham ali. Não, a gente até já passou pelo gol, completamente legal, indiscutivelmente legal. Sabe aquele lance de vôlei quando vai assim, aí o cara vê o dedo mexendo e tal? E nem teve, né? Não tinha nenhuma câmera que mostrasse isso, que nem tem aqui no vôlei. Vai quando a bola passa e você vê o dedo do cara aqui fazendo. A trajetória da bola não muda absolutamente nada, não vi nenhum dedo mexendo assim. Se tocou, teria que ter uma câmera 4K. O único ponto de debate daquele lance, Cássio, é a viajada, até tuitei isso, completa da transmissão da Paramount. Para mim, o tempo todo tava, que seria quando o cara tá caído. Não era nem no impedimento, nem quando ele mata no peito. Veja só. E o que se analisou foi só a mão. E a turma levantou. Teve uma hora que estavam debatendo sobre o cara ter caído por cima do goleiro, que o cara nem caiu por cima do goleiro. Vai fazer falta, né? Surreal, como é que eles assim... Os jogadores lá conversavam, né? Everton Ribeiro mostrava, aí o cara rebatia. Só tava vendo isso, o VAR só repetia a mão. E os dois ali não, porque mas de toda forma é só para como foi o jogo. Mas o gol legal, chamou, gol legal. No mínimo o VAR chamou para dizer, ó, vem dar uma olhada aqui e tal. Mas, assim, as imagens que foram mostradas, repetidas e tal, para mim o gol do Atlético Nacional... absurdo de arbitragem, só foi o tamanho do desconto. Uma falta que não deram pro Bahia. Não, mas aí falta, ok, vai lá. Não, mas era uma falta, porra, na meia-lua. E aí foi muito falta, né? Tipo, foi absolutamente falta. Mas ele tava deixando passar as faltas ali pros dois lados. Mas aí não é deixar passar. Não, eu sei. O cara deu um golpe ali no judô seria ponto. Foi, o judô não contar aquilo ali no mínimo. Mas o absurdo assim também, não existe mais qualquer judô, agora é de UCO pra cima, né? 7 minutos não existe. Não, 7 minutos é 5 do VAR e 2 pro resto do jogo todo, pô. Foi muito. Não existe. O acréscimo foi ridículo também. Ainda teve isso também. O tempo, porque só o Vasco foi 4 a 5 minutos, né? E no fim das contas, com todas as substituições, dá 7 minutos, é assim. E o goleiro caiu e teve, pelo amor de Deus, não, ali era por baixo 10 minutos, pô. Mas o só 10 minutos, 9, 10 minutos. Voltando pro segundo tempo, gol legal, já passando por isso. E nem com 1-0 para o Atlético Nacional teve, como já foi, é uma expressão que tem se usado muito, pelo menos eu não sei se é uma coisa nacional, mas pelo menos aqui no podcast a gente usa muito o tal do senso de urgência. O Bahia não teve senso de urgência. Assim, realmente parecia que 1-0 deixaria uma situação ali, com isso aqui, na última rodada acontece isso. Não. 1-0 tirava o Bahia completamente do eixo, pô. Como tirou. E o primeiro chute perigoso, mais ou menos aos 46 do segundo tempo, assim, pronto. Futebol permite, inclusive, que com aquele chute vai poder ter empatado e tal, mas no fim das contas, teria o que a gente fala. A gente não pega só o resultado. Se o Bahia tivesse empatado, estaria dizendo, empatou, mas empatou na cagada. Empatou no jogo, não fez absolutamente nada e só foi chutar uma bola aos 46 do segundo tempo num jogo que era uma final do campeonato para o Bahia. Vou até dizer como se fosse porque o Bahia empatou 1-1. Estaria sendo essa análise. O Bahia teve mais sorte que juízo, porque a forma como se comportou num jogo tão importante para a tabela como era esse agora, e chutar uma bola com perigo, beleza, o cara fez lá o gol. Assim, teria sido isso, mas, meu irmão, nem esse prazer o torcedor do Bahia tá tendo. Beleza, jogou mais, pontuou. Não, foi perder o jogo e perder o jogo sem mostrar um nível de competitividade que o time tem. Porque não existe aqui o Bahia hipotético. Nesse caso, a gente brinca muito também essa questão de hipotético. Não existe, o Bahia não é hipotético, existe o Bahia real. O Bahia real joga muito mais do que esse que jogou em Medellín. A atmosfera era muito hostil, Pode inibir o parte do time? Pode, mas para mim não a ponto de ser uma atuação onde você não vê qualquer chance de um resultado que não seja a vitória do outro time. Então, no fim das contas, a derrota do Bahia foi merecida, complicou muito a tabela, ainda que o Atlético Nacional tenha feito a sua melhor campanha como mandante numa fase de grupos de Libertadores,
Achei até esse dado tão... Eu tô confiando em Mr. Chip, viu? Achei assim tão surreal esse dado, que esse time tem 500... Não é um cara bom para confiar, viu? Não, eu tô confiando, porque o Atlético Nacional é bicampeão da Libertadores, tem... Não é um Pedro Pereira, não, mas a gente confia. Como é que é? Não é um Pedro Pereira, mas a gente confia. Não, mas, pô, mas assim, o Atlético Nacional é bicampeão da Libertadores, tem muitas participações na competição, me chamou muita atenção dele nunca ter vencido 3 jogos em casa, né? Não é na fase de grupos, os 3 jogos como mandante. Eu confiei no dado porque é um cara que tem uma base de dados gigantesca, mas esse eu achei um dado curioso, então não dá para dizer que um time que fez isso justamente na vez do Bahia, e que esse time não tem méritos. Mas ao Bahia poderia até ter perdido o jogo, mas poderia ter pelo menos perdido alimentando uma performance que, inclusive, desse mais confiança para o jogo contra o jogo do Beira-Rio. Ó, perdeu, meu irmão. Mas se jogar isso aqui em Porto Alegre, vai sair classificado. No fim das contas, o que aconteceu foi o seguinte: perdeu. Se repetir, metade disso aqui já está morto em Porto Alegre, porque isso aqui não vai levar... Esse futebol em Porto Alegre não vai levar o Bahia a lugar nenhum. Aliás, só a Sul-Americana, no máximo, se jogar a bola que jogou em Medellín. Concordo, Cássio. Vamos então para as análises individuais. Para a gente fechar aqui o Bahia. Vitor Vilaja deve estar a caminho para que a gente depois entre no outro resultado da noite, que é, se o Bahia complicou sua vida na Libertadores, o Vitória clareou, né, sua situação na Sul-Americana. A gente já começa a ver ali, as nuvens se dissiparam e a gente já começa a ver um horizonte de classificação aí para o Vitória, tá? Mas vamos para as análises individuais, começando pelo personagem já debatido aqui. Diria que responsável mais direto assim pela derrota, né, já que falhou de forma grave no gol, Marcos Felipe. E assim, hoje vai ser uma noite assim, de muitas notas baixas, tá? Não sei nem se... a gente vai chegar no máximo no amarelo, mas a gente já começa com o pior em campo, né? Acho que eu já vinha muito frustrado, assim, frustrado não é nem a palavra, mas eu já vinha muito chateado com a atuação de Marcos Felipe, desde o primeiro tempo, com muitas reposições ruins ali para lateral e tal. E aí tem o lance do gol, de uma infelicidade absurda, que a gente já comentou aqui. Não precisa nem ficar se martirizando de novo, relembrando o lance, mas a mim uma falha bizonha e decisiva. Então, vermelho, mais vermelho que tem aí, com o títulozinho aí de pior em campo também. É inevitável aí para Marcos Felipe, tá? Enquanto eu falo, eu tô aqui tentando checar a informação de Mr. Chip, né? Não, ele disse. Agora tu tem que checar se realmente... Ele tá checando, tá checando se tá certo. Eu chequei assim, de 95 para cá e é isso mesmo. O outro título nacional, em 95 ele foi vice-campeão, perdendo para o Grêmio. Foi campeão em 2016 e também foi campeão em 89. Aí eu não sei nessas fases anteriores, porque o recorte que eu tenho é de quando as vitórias passaram a valer 3 pontos. Eu fiz mais pensando assim na composição de grupos e tal. Aí, Pedro, você já antecipou aqui que o teto hoje é o razoável, e eu acho também, tá? Eu acho também que o teto é razoável. David Duarte e Mingo, tá? Sua análise dessa dupla de zaga, que talvez seja por aí. Inclusive, né? No razoável, né? Uhum. E assim, eu acho que a dupla de zaga não comprometeu, não. Eu acho até que Mingo um pouco superior a David. Se tivesse que alguém ter jogado bem, era Mingo. Sim, que é uma contratação assim, daquelas que deram certo, né? Embora os gols do Nacional na semana passada passem por ele, ele não chega a ser assim, um zagueiro muito rápido. Discutia isso hoje mais cedo no trabalho. Mas uma contratação assim que vem dando conta do recado, diferentemente dos que a gente já citou aqui, né? Especialmente como Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Mas Mingo vem sendo assim, um cara que vem aparecendo muito bem.
E vou de amarelo para os dois. Acho que é o teto mesmo. Não foram partidas exuberantes, mas muito longe de terem comprometido qualquer situação. E agora os dois laterais, né? Eric ali dando jeito e Juba. Pode trazer a análise da dupla aí. E vamos lá, Eric. Eu vou de amarelo para Eric, mas é um amarelo que é inferior ao de David e de Mingo, tá? Porque, por exemplo, no lance do gol ele teve participação também, né? Por mais que a gente saiba que não é a posição dele e tal, e claro que a gente pondera isso na nossa nota, até por isso que ele está indo para o amarelo. Mas teve seus erros, e embora ele esteja muito longe de ser o principal culpado pelo gol, mas é um gol que sai ali pelo lado dele. Então, vou de amarelo, mas um amarelo assim, mais desbotado em relação aos outros dois. E talvez pare por aí, viu? Juba não foi bem. Sobretudo no primeiro tempo. Juba, para mim, é uma partida muito ruim de Juba. Um cara que vem fazendo uma temporada fantástica, muito boa mesmo, mas hoje acho que foi muito infeliz. Não que tenha sido... Eu tô na dúvida assim, se eu vou no vermelho ou no laranjinha para ele, mas é bem na divisória, tá? Foi uma partida, especialmente considerando o que ele vinha apresentando nos últimos jogos, foi uma partida de muitos erros. Hoje eu estou um pouco mais chateado assim, com o resultado, então eu vou distribuir notas piores. Então vamos de vermelho. Porque tem isso. Quando o resultado é pesado para baixo, as notas sugam para baixo, né? Exato. Então, vermelho, muito mal para Juba. Tá? Eu só acho que ele melhorou só naqueles 10 minutos ali de pressão no final. Foi quando ele deu a cara pro jogo ali. Exatamente, verdade. Mas assim, tipo, é um momento do jogo que não... Acho que não vai mudar a nota de ninguém, né? Aqueles minutos finais. Não foram suficientes para mudar a nota de ninguém. Caio Alexandre. Mal também. Né? Inclusive, assim, o Bahia entrou com 4 homens aí de meio campo, né? Aqueles 4 que conseguem dar um suporte maior, que em muitas partidas conseguem dominar o meio campo. E hoje o meio campo não brilhou, não apareceu, não conseguiu ser dominante em momento algum. E pelo contrário, acho que os 4 foram muito discretos e vai ser difícil dar nota boa para alguém. Vou até já analisando também Jean Lucas. Jean Lucas é uma partida péssima também. Depois de vermelho para Jean Lucas. Caio Alexandre também fica na divisória para mim, mas no peso do resultado, na chateação do resultado, vai de vermelho também. E Everton Ribeiro, acho que ele tentou alguma coisa. Everton Ribeiro, eu vou deixar o laranja. Acho que por mais que tenha sido discreto também, muito discreto e muito abaixo do que ele pode fazer, mas eu acho que foi quem ainda conseguiu em alguns momentos tentar sair jogando e tal. Muito pouco. É um laranja mais próximo, muito mais próximo do vermelho do que do amarelo, mas vou deixar o laranja aí. E vamos então, tá? Ao ataque, Cauli, Pulga e Lúcio. Cauli também muito mal, embora ele esteja num momento até de melhorando um pouco mais, né? Começou a temporada abaixo, mas nos últimos jogos ele foi bem. Só que hoje ele voltou a ser um Cauli extremamente discreto, que pouco contribuiu. Não consigo, assim, pensar em nenhum momento do jogo que eu pudesse melhorar um pouquinho mais a nota do Cauli, além do vermelho. Então, vermelho. Lúcio, vermelho. Vermelho. Contribuiu absolutamente muito nada. Mal, né? Muito mal. É outro também que a gente tenta buscar assim, algum bom momento. E o de Lúcio é pior porque já perdura, né? Hoje eu estou colocando aí vermelho em alguns jogadores que vivem bons momentos. Cauli, por exemplo, vive um bom momento. Ele não está nos piores momentos. Everton Ribeiro não está no melhor momento dele na temporada, mas é um cara que contribui. Caio Alexandre, Jean Lucas também. Pô, Juba nem se fala, uma temporada muito boa de Juba. Lúcio não. Lúcio é aquele vermelho já
preocupante, assim, né? A temporada de Lúcio até começou bem. Ele foi muito importante nos jogos Nos jogos da Libertadores. Ele foi muito importante. Mas o momento dele é muito ruim. Também, assim, eu tenho sempre cuidado, assim, para falar de jogadores jovens como o Lúcio, porque a gente precisa entender jogadores como o Lúcio como investimento, assim, como um cara que vem da base, né? E a gente precisa ter mais paciência com quem é da base, com quem chega que com idade também muito, um cara que é muito jovem e tal. E a gente já viu o futebol de Lúcio, a gente já viu que ele é capaz, que ele pode contribuir. No ano passado ele foi extremamente importante na reta final do Brasileiro. Esse ano, como a gente já falou aqui também, no início da temporada, em jogos muito importantes também da pré-Libertadores. Então, eu acho que é um cara que a gente precisa contar muito, mas o momento é muito ruim. O momento já, vamos pegar aí, sei lá, 4 semanas para cá, 4 semanas muito ruins de Lúcio. Eric Puga. Puga tentou alguma coisa, mas... Eu vi o torcedor do Ceará dizendo o seguinte: o Bahia hoje parecia o Ceará nos seus piores dias ano passado, quando estava jogando mal, só era assim, bola em Puga e vamos ver se sai alguma coisa. E hoje saiu pouco, né? Saiu pouco, achei muito discreto também Pulga hoje. Embora dos jogadores aí da frente tenha sido o que foi melhor, eu vou de laranja para ele hoje, mas diferentemente do laranja de Everton, que é uma laranja lá muito próximo do vermelho, o laranja de Pulga já é ali mais próximo do amarelo. Mas até pelo que Pulga também já apresentou, a gente sabe que ele é capaz de muito mais do que isso, então vou deixar o laranja aí para ele. E Eric pode mudar para laranja também, tá? Pensei melhor. Tava destoando um pouquinho. Tá? É isso. Caramba, falta o professor Rogério Ceni. Verde só o campo, é isso mesmo. Não, o Verde hoje se aposentou aí, não brincou hoje. Dá não. Foi isso aí mesmo. E assim, o Rogério Ceni, né? Uma atuação coletiva muito ruim, escolhas ruins também, a gente já comentou aqui, escolhas por jogadores como Nestor, que era muito claro que Nestor não conseguiria mudar em nada o cenário de hoje, né? E ainda assim ele insistiu como Nestor. Aliás, pode botar um vermelho aí para Nestor também, porque não fez absolutamente nada. E como quando a atuação é muito ruim, não tem como não acreditar também uma nota muito ruim para o treinador que vai de vermelho hoje. Ceni aí, vermelho. Tá? Eu tava aqui passando orientação pro nosso diretor, Pedro, para Alan. Por sinal, quem é? Alan, né? Eu tava na dúvida aqui. E perdi um pouquinho a questão dos reservas. Acabei não comentando porque não fizeram diferença nenhuma, né? Difícil até de dar nota. Eu acho simbolicamente assim, vou dar minha simbolicamente eu já começava vermelho para Nestor. Não, o de Nestor até comentei. O de Nestor foi o único que eu escutei. Porque assim, os caras entram todo jogo e não contribuem com absolutamente nada no Bahia. Eu sendo torcedor do Bahia, já estava numa fase assim de indignação com esses dois caras assim, que quem acompanha os telecasts assim, os pós-jogos do Sport, já sabe assim, alguns jogadores quando atingem esse nível assim com a gente. Do cara que entra e porra, nunca contribui. Por isso que eu bati tanto nessa escolha de Rogério Ceni, tá? Era melhor não ter mudado, pô. Deixa Jean Lucas até o fim para fazer qualquer coisa. Eu teria deixado hoje. Muito melhor. Eu teria deixado hoje peças como Jean Lucas. Porque, vê só, Jean Lucas sobra a bola ali na área, ele aparece, faz o gol. Everton Ribeiro vai fazer cansado. Nunca, pô. Rapaz, o jogo de hoje é o jogo mais importante dos próximos dias do Bahia. Assim. Então, é o jogo que você tem que desgastar os caras mesmo. Você tem um jogo para desgastar esse. Exatamente. Mas tem Bavido mesmo. Pô, mas o importante era hoje. Então, Alan, vermelho aí, tá? Para Nestor, Michel Araújo. E aí, Pedro, pode escolher aí laranja ou vermelho para os outros três que de fato não ajudaram em nada, né?
Acho que é vermelho mesmo, viu? Tá vermelho para todo mundo aí. Acho que é vermelho mesmo. Isso aqui é uma terapia. Porque você troca imaginando que vai ter alguma contribuição positiva. É isso que falam dos jogos de videogame, né? De ação. É uma terapia. Você sai distribuindo, derramando sangue ali, né? Se for isso, no momento atual, no mundo, não existe terapia maior do que Doom The Dark Ages, não, viu? Pra quem não entendeu, bota no YouTube aí e siga a lógica que o Fred falou, pra ver se não é uma terapia. No YouTube, tu não precisa nem jogar, tu só gosta de assistir, né? Eu vi, detalhe, eu vi ontem o filme todo, o filme lançou segunda-feira, é porque o jogo, você atira lá, aí toda vez que você faz uma coisa, aí tem uma chama de cutscenes, como se fosse cena, né? Nisso aí, Fred, tem 2h30 de filme. Aí vira um filme que a galera edita e bota no YouTube como se fosse um filme. Aí você coloca o PlayStation 5, a qualidade visual, você tá vendo um filme ali. Aí eu vejo dessa forma. Eu não consigo zerar mesmo, mas pelo menos eu vejo como a galera chega ao final. Vitor Vilar já está entre nós. Vamos virar a página pro Vitória. Pedro Pereira, só para Vilar ouvir sua voz na despedida. No clássico, força máxima? Qual clássico? Pela Sula ou do brasileiro? Porque, veja só, tem chance agora de... Tem chance, viu? Tem chance, O brasileiro tem chance já é no aí. final de semana, já é o próximo. Não, mas falando sério, assim, Sim, tem chance razoável, o mundo gosta dessas paradas, viu? Porque, por exemplo, o Vitória só passa se for em segundo. O Vitória não pode ser líder. O Vitória só passa se for em segundo. Se o Vitória passar, o Vitória necessariamente vai jogar o playoff. E se o Bahia ficar em terceiro, é playoff. E aí é, tipo... E é sorteio aberto. É sorteio aberto. Não é sorteio, não. O playoff, especificamente... Não é sorteio não, tem uma distribuição. Tem uma distribuição. E aí, acho que tem até uma chance maior, porque o Vitória, ele tem uma pontuação baixa para segundo colocado. Sim, veja, mas é por pontuação, né? Talvez, exatamente. O Bahia talvez esteja entre os terceiros colocados, se terminar em terceiro, né? Talvez esteja entre os terceiros colocados com melhor pontuação. E aí pode ter o cruzamento. Força máxima no final de semana, já que Cássio atrapalhou aí. Então, eu acho que se a gente for pegar agora, o Bahia tem um confronto agora contra o Vitória e no final de semana tem o Paysandu. Entre esses dois jogos, é evidente que o Bavi é mais importante. Eu acho que vai depender muito mais de desgaste dos atletas e tal. Força máxima disponível. Talvez pelo desgaste de jogos passados, talvez seja interessante deixar alguma peça no segundo tempo e tal. Mas em termos de prioridade para os próximos jogos, sem dúvida nenhuma, o Bahia é muito mais importante do que o jogo do Paysandu, até porque o Bahia já conseguiu um resultado fora de casa, né? Com os reservas, né? Com os reservas. Então é isso, valeu, Pedrão. Boa noite. Valeu, Vilar. Um abraço, meu velho. Seja bem-vindo. Valeu, Pedrão. Um abraço.